Olá, pessoal! Hoje eu quero apresentar a vocês a nossa linda boneca japonesa, a Miuri. Preparem suas agulhas e vem comigo que eu vou te ensinar passo a passo de como fazer essa fofura. Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Carla e esse é o Crochetando com a Cub. Nessa primeira aula, vou te mostrar todos os materiais que você vai precisar para fazer esse projeto lindo e já vamos colocar a mão na massa, começando os braços e o corpo dessa boneca tão charmosa. Vamos lá? Bem-vindos à nossa primeira aula do nosso projeto da nossa boneca japonesa. E antes de começarmos o nosso projeto, a gente precisa falar sobre os materiais que a gente utilizou nele, tá? Então, eu vou começar falando sobre as linhas que eu usei. Que eu tenho aqui um projeto bem colorido, que eu usei bastante tons, né, de linha, e eu quero falar para vocês sobre quais foram as linhas que eu usei. Bom, eu tenho a preferência de usar linhas amigurumi da Círculo, porque eu gosto muito de como fica, da estrutura que a linha Círculo dá nos meus amigurumis, né? Então é uma linha que eu gosto muito de usar, tá? Mas fica à vontade para você usar a linha da sua preferência. Primeiro a gente vai falar sobre as cores das linhas que eu utilizei, tá? Então, vou deixar aqui minha bonequinha no canto e vou explicando. Para começar, eu utilizei a cor preta para o cabelo dela, tá? Então é a cor preta, número 8990, eu utilizei no cabelo. E já que estamos falando de preto, vamos falar do branco também, que eu usei o branco, o 8001, que eu utilizei nos pequenos detalhes aqui, ó, como a manga da camisa dela e como aqui o detalhe do decote, também estou usando branco. Outra cor bem importante para a gente utilizar é a cor do corpo. Aqui no corpo eu estou usando a Gardenia, a 3061. Porque eu queria essa tonalidade como se ela fosse uma pérola, sabe? A pele dela. Então eu estou usando o Gardenia. Agora a gente vai falar sobre a roupa. A roupa, eu vou começar aqui, ó, nos tons da saia dela. A gente vai começar com esse roxo, que é o Tecno, e o número 6201, que é esse primeiro roxo aqui. Na sequência dele, eu tenho o Alfazema, 6614. Em seguida, esse mais rosa mais escuro, é o Pitaia, 3182. Depois, que eu usei aqui na camisa, e esse tom de rosa um pouquinho mais claro, é o Chiclete, 3131. Na sequência, eu tenho o Organza, que é o 4092, e é essa cor aqui, olha. Depois do Organza, eu tenho o Peach, que é o pêssego, né? O 4224. Depois dele vem o creme, o 1112. Aí eu tenho o verde candy, que já é esse verdinho mais clarinho aqui, ó, 2204. Tenho também o Neo Mint, que é o 5743, que é esse aqui perto da barra já. E por último, e não menos importante, eu tenho o Netuno 2930. E com isso eu cobri todas as cores que eu estou usando aqui na minha boneca. Bom, o que mais que eu vou precisar aqui na minha boneca? Eu vou precisar das agulhas. Agulha 2.2 para braços, pode ser também agulha número 2. Vou usar também agulha 2,5 para o corpo e orelha. E para a parte das vestimentas, das roupas, aqui toda a roupa dela, eu estou usando
a agulha número 3. O que mais que eu preciso? Vou precisar de uma base. Essa base aqui é de 6 centímetros. Eu uso base acrílica, mas você não precisa usar base acrílica se você tiver dificuldade de comprar. Pode ser uma tampa de algum pote que você tenha, tá? Eu não aconselho a você fazer base com papelão, porque caso molhe, por alguma razão molhe, o papelão ele mancha a peça. Mas é importante que a gente tenha a base para a base dela aqui, ó, ficar plana, tá? O que mais que a gente vai utilizar? Óleos. Estou usando óleos com trava de 7 milímetros. Estou utilizando arames. Esses arames são aqueles arames que eles chamam de arame limpa-cachimbo, tá? Que eu vou colocar aqui nos braços. Só para dar uma sustentação nos braços. Então, eu estou usando 2 arames desse. Estou utilizando um tubinho de cola quente, desse modelo mais grossinho, tá? Tem um bem fininho e tem um pouquinho mais grossinho. Eu estou usando esse mais grossinho. Esse mais grossinho aqui, deixa eu pegar minha régua. Eu não sei exatamente. Olha, mas é coisa de 1 centímetro, tá? Esse tubinho mais grosso. Para que a gente vai usar o bastão? Para colocar aqui no pescoço dela. Para dar sustentação para a cabeça. Então, estou usando esse bastão. Estou usando uma linha mais fina aqui para fazer a parte de sobrancelha, de cílios. Enchimento. Aqui eu estou usando 2 tipos de enchimento. Estou usando enchimento branco para o corpo, para a cabeça. E estou usando também esse enchimento preto, que eu vou colocar aqui por dentro do cabelo dela, para dar esse aspecto de fofinho aqui, ó. O que mais que eu estou utilizando? Eu gosto de utilizar pinça ou aqueles palitinhos japoneses para empurrar enchimento, tesoura, alfinetes, agulha de tapeceiro, e aqui eu estou usando agulha de tapeceiro normal, e estou usando também, para depois facilitar, colocar aqui, fazer a junção do corpo na cabeça, para puxar a linha, eu estou usando essa agulha maior, que é chamada agulha de boneca. Deixa eu ver se eu falei tudo. Tá. Estou usando também aqui, ó, esses elásticos, e aí eu vou usar bastante, tá? Acho que pelo menos uns 7, 8, que são aqueles elásticos que a gente coloca em cabelo de criança, sabe? Pode ser transparente, pode ser colorido, não tem problema, porque não vai aparecer. Estou utilizando também algumas colas. Eu aqui tenho a facilidade de comprar mais essas colas da Aline. Mas eu acredito que no Brasil ou outros países tem mais variedades de cola. Então, vou dizer para vocês que essa cola aqui é uma cola de tecido, tá? E essa daqui é cola para colar lantejoula, para colar essas pecinhas aqui, assim. Por exemplo, aqui na florzinha, a hora que eu coloco essa meia pérola, eu colo com essa de lantejoula aqui, tá? Para fazer as joias dela, aqui os brincos, essa joia da testa, eu utilizei linha Cleia, essa aqui é a linha Cleia 1000, eu usei no tom de creme, mas você pode usar creme branco, azulzinho, verdinho, pode usar várias cores, aí você decide o que você gosta mais, tá? Eu usei a linha Cleia 1000 creme, eu usei algumas pérolazinhas aqui na cabeça, de 4 milímetros, utilizei algumas miçangas, eu tinha essas miçangas coloridas aqui, olha. Essas aqui tem 3 milímetros, que são essas menores aqui que eu estou utilizando. Tem essas e tem umas douradinhas também.
E essas miçangas maiores têm 8 milímetros, que são essas aqui, ó, do brinco, aqui são essas miçangas maiores. E para finalizar, eu utilizei maquiagem aqui no rosto dela, que você pode usar maquiagem comum mesmo. Você pode usar tinta para tecido, para aquarela, tá bom? E isso é tudo que a gente vai precisar para fazer a nossa boneca japonesa. Bom, vamos dar início à nossa boneca japonesa e vamos começar hoje a fazer os braços. Como que eu vou começar os braços? Primeiro que eu estou usando aqui uma agulha de 2,2, mas você pode também utilizar a de 2, caso você não tenha essa numeração, tá? Então a gente começa a tecer os braços fazendo um anel mágico. Dentro desse anel mágico, eu vou colocar 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Fecha bem aqui o anel mágico, para não ficar, né, o buraquinho. E agora eu vou colocar um marcador de pontos. Lembrando sempre que eu coloco a linha, mas você pode usar também marcador de plástico, desse tipo aqui. Pode usar um marcador de plástico desse tipo aqui, não tem problema nenhum, tá bom? Eu gosto de colocar linha porque não fica marcado os pontos depois que eu tiro. Agora, na segunda carreira, a primeira foi aquela, né, que eu coloquei os 4 pontos dentro do anel mágico. E agora, na segunda carreira, eu vou fazer uma sequência de um aumento e um ponto baixo por 2 vezes. Então, eu venho aqui no primeiro ponto, que é esse aqui, mais apertadinho. Já vou carregando esse ponto, essa linha aqui de trás que sobrou no anel mágico, eu já vou vir com ela, ó. Então, a hora que eu laçar, eu já laço as 2 alcinhas do ponto e a linha que sobrou lá do anel mágico. E esse primeiro ponto é um ponto de aumentos, então são 2 pontos baixos no mesmo ponto. E os 2 pontos você inclui a linha lá atrás. Então, um aumento, um ponto baixo, outro aumento, e outro ponto baixo. Vai já dando aquela viradinha para o crochê ficar na posição correta. Vou cortar essa linha aqui, ó, do início do anel mágico. E agora, ao final dessa carreira 2, eu fiquei com 6 pontos baixos. Agora, na carreira 3, eu vou fazer uma sequência de 2 pontos baixos e um aumento, também por 2 vezes. Então, primeiro ponto baixo, 1, segundo ponto baixo, 2, vai ajustando aqui, ó, para ele não ficar virado ao contrário. E agora eu venho com um aumento, 2 pontos no mesmo ponto de base, mais 2 pontos baixos, 1,
2 e por último um aumento. No final dessa carreira número 3, eu vou estar com 8 pontos baixos. E sempre virando para ele já ir pegando o formato da mão. Da carreira 4 até a carreira 17, eu vou fazer 8 pontos baixos, ponto sobre ponto. Então, da carreira 4 à carreira 17, não tem mais aumento e não tem mais diminuição, nada, são retas. Então, vou começar aqui a número 4, com 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, finalizei a carreira número 4 com 8 pontos baixos. Agora, faça aí, da carreira 5 até a carreira 17, com 8 pontos baixos. Eu vou fazer aqui e depois volto para mostrar para vocês como que ficou. Pronto. Chegamos aqui na carreira número 17. E agora o que eu vou fazer? Como eu vou embutir os bracinhos, eu não preciso... Eu vou dar o acabamento já no braço, tá? Então, eu vou cortar o excesso de linha aqui. Vou puxar, né? E o que eu vou fazer? Eu já vou dar o acabamento. Deixa eu pegar aqui uma agulha de tapeceiro. E vou dar o acabamento nesse braço aqui já. Vou colocar a linha na agulha de tapeceiro. E como que eu vou fazer esse acabamento? Bom, aqui eu tenho o final, né? As duas argolinhas finais. Essas duas aqui. Eu vou pular essas duas primeiras alcinhas aqui, o primeiro ponto. E no ponto seguinte, eu vou colocar a agulha de fora para dentro e vou passar o fio para o lado de lá. Vou voltar no ponto que eu tinha, que era o último ponto, aquele ponto que eu falei, o último ponto aqui, ó, vou voltar aqui. Do meio para dentro, então, tem as duas alcinhas, eu vou pegar do meio para dentro e vou passar a agulha. Quando eu faço isso, você verifica que eu criei um pontinho falso aqui, olha. Então, esse aqui é o pontinho falso. Eu vou deixar um marcador aqui, ó, para deixar claro para mim depois qual que é esse pontinho falso. Para na hora da gente embutir o bracinho no corpo, a gente vai ter utilidade saber qual que era esse pontinho falso que eu fiz aqui. Com o fio que sobrou, eu vou lá para o lado de dentro da peça e dou um pontinho. Pego uma alcinha lá pelo lado de dentro, dou um pontinho, opa, ó, passo mais por uns 2 pontinhos lá pro lado de dentro, o pontinho já vai ficar embutido lá pelo lado de dentro, passo mais aqui alguma coisinha e já posso cortar esse fio.
E pronto. O primeiro bracinho da nossa boneca está pronto. Fiz a marcação aqui só do pontinho que eu fiz, o pontinho falso, para depois a gente saber qual que é na hora que for fazer, embutir os braços no corpo. E ele tá prontinho aqui. Agora você vai fazer mais um braço igualzinho a esse. Nós vamos dar início ao corpo da nossa bonequinha japonesa. Para executar o corpo dela, eu vou usar a agulha 2,5 milímetros, tá? E nós vamos começar a fazer o corpo com um anel mágico. Então, vamos começar o corpo, a primeira carreira, um anel mágico. E dentro desse anel mágico, eu vou colocar 6 pontos baixos. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Fecho bem meu anel mágico. E agora, na segunda carreira, eu vou fazer uma carreira de 6 aumentos. Pego a linha para fazer a marcação das minhas carreiras, onde é o início das minhas carreiras. E vou no primeiro ponto e já faço um aumento. As primeiras 2 argolinhas aqui. E faço um aumento. Lembra sempre de carregar a linha do ponto do anel mágico, embutir, né, ela já na carreira, nessa segunda carreira. Então, vou fazendo aumentos até o final da carreira 2, para eu finalizar essa carreira 2 com 12 pontos baixos. Então, aqui é o meu terceiro aumento. E sigo fazendo esses aumentos até finalizar a carreira. Meu quarto aumento. Quinto aumento. Já vou cortar essa linha excedente aqui, que eu já embuti o suficiente. E o sexto aumento. Agora, na carreira número 3, eu vou fazer uma sequência de um ponto baixo e um aumento por 6 vezes. Então, eu vou começar aqui, um ponto baixo e um aumento. Opa! Repito essa sequência de um ponto baixo e aumento até o final da carreira. E a última, um ponto baixo e um aumento. Eu finalizei essa carreira número 3 com 18 pontos baixos. Agora, a carreira número 4, vou fazer uma sequência de 2 pontos baixos e um aumento também por 6 vezes. Primeiro ponto baixo, segundo ponto baixo e um aumento. Sigo fazendo essa sequência até o final dessa carreira número 4. E 2 pontos baixos no mesmo ponto no final.
Ao final dessa carreira número 4, eu vou ter 24 pontos baixos. Agora eu vou fazer a carreira número 5 com 3 pontos baixos e um aumento. Então, 1, 2, 3 e um aumento. E faço essa sequência até o final dessa carreira número 5. 3 pontos baixos e um aumento. E a última sequência, 3 pontos baixos e um aumento. Ao final dessa carreira número 5, eu vou ter 30 pontos baixos. Agora, a carreira número 6, eu vou fazer 4 pontos baixos e um aumento, também por 6 vezes. 1, 2, 3, 4 e um aumento. E sigo fazendo esse padrão até o final da carreira. E a última sequência, 1, 2, 3, 4 e um aumento. Ao final dessa carreira número 6, eu vou ter 36 pontos baixos. Agora, na carreira número 7, eu vou fazer 5 pontos baixos e um aumento por 6 vezes. Vamos começar com 1, 2, 3, 4 e 5. E um aumento. E continuo com esse padrão até o final da carreira número 7. Quatro, 5, e eu finalizo com aumento. Finalizei a carreira número 7 com 42 pontos baixos. Agora eu vou fazer a carreira número 8 com 13 pontos baixos e um aumento por 3 vezes. Então, vou começar aqui. São 13 pontos baixos e um aumento 3 vezes. Treze. E o último ponto aqui é um aumento. Finalizei essa carreira número 8 com 45 pontos baixos. A carreira número 9 serão 45 pontos baixos, ponto sobre ponto. Só que eu vou fazer uma carreira em BLO, ou seja, eu vou pegar só das 2 alcinhas do crochê aqui, ó, eu vou pegar só a alcinha de trás. A alcinha da frente vai ficar sem trabalhar. Então, vou fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6,
42, 43, 44 e 45. No final dessa carreira 9, eu tenho 45 pontos baixos e eu já estou começando a dar forma à base da minha bonequinha. Agora, na carreira número 10, eu vou fazer também 45 pontos, ponto sobre ponto. E agora eu vou pegar as duas alcinhas, tá? Eu vou fazendo aqui, ponto sobre ponto, e já volto com vocês. Quarenta e 45. Finalizei a carreira número 10 com 45 pontos baixos. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos inserir alguma peça para que a nossa base fique reta, né? Porque se eu deixar assim, olha, forma esse abaladinho aqui embaixo. E aí na hora de você colocar a peça, ela fica pendendo. Principalmente depois que a gente colocar enchimento, o enchimento ele empurra para baixo e fica essa barriguinha aqui. Então, como eu quero reta, porque eu quero uma peça de decoração, quero uma peça para colocar na estante, né? Então, eu quero uma peça que fique reta. Eu vou usar aqui uma peça de acrílico. A peça de acrílico, quando a gente compra, ela vem com essas proteções aqui. Dependendo da peça que eu vou fazer, eu nem tiro a proteção. Como aqui ela é muito clarinha, eu vou tirar a proteção, porque se acontecer de molhar alguma coisa, não manchar o meu crochê, né? Porque o papel mancha. E aí, ela é uma peça assim, de acrílico. Essa tem 6 centímetros, né? Eu vou colocar ali dentro. Antes eu vou medir direitinho, ver se tá cabendo direitinho lá dentro. Olha. Agora, você não é obrigado a ter essa peça em acrílico, tá? O que eu sugiro que você faça? Uma tampa de algum pote que você não usa mais. Olha, tô mostrando mais ou menos a espessura aqui. Quanto mais grossinha ela for aqui, melhor vai ser a sustentação do seu crochê, tá? Mas pode ser um pote de plástico, algum pote que você não usa mais. Às vezes até tampa de algum pote, sabe a tampa de algum pote de geleia, alguma coisa, aquelas tampas metálicas também funcionam bem, tá? Não necessariamente tem que ser o acrílico. Se você for fazer com alguma tampa, a hora que você tiver a peça aqui, você mede na tampa, põe em cima de um papel qualquer aqui, e com um lápis você mede essa circunferência aqui, tá? E aí depois você corta para encaixar. Então não tem necessidade de ser um acrílico. Para mim eu já compro de bastante, né? Para fazer para vocês verem. Então para mim acaba valendo a pena. Mas se você vai fazer só uma peça, às vezes fica mais difícil de você achar só uma peça dessa para comprar. Independente da peça que você utilizar, eu gosto também, você pode colocar um pontinho de cola aqui embaixo, ou eu uso essas fitas dupla face, e eu já vou explicar por quê. Para mim, ela é bem prática, né, de eu colocar aqui. E aí eu posso dar uma viradinha aqui ou não tem necessidade, né? Ficou um pouquinho maior, eu não vou cortar à toa. Porque essa colinha que fica aqui, olha, tá vendo essa colinha? Na hora que eu encaixar lá dentro na minha peça, ela vai ajudar a ela ficar firme na minha peça. Não ficar sambando conforme eu vou fazendo o meu crochê. Olha, ficou um pouquinho torto, eu vou tirar. Vou colocar novamente. Aqui, ó. Agora tá certo. Tá?
Por que que é importante você colocar uma peça aqui dentro? Olha aqui, ó, como ficou retinho. Tá vendo? É por isso que é importante. Aí a hora que você colocar a sua peça em pé, ela não vai ficar sambando. Ela já tem uma base mais fixa. Tem gente também, e eu já fiz isso em algumas peças minhas e eu gosto bastante também, é uma opção bem legal, de preencher o fundo com a cola quente. Só tem que tomar cuidado na hora de for colocar, mas também funciona e é uma opção que eu gosto bastante. Então você coloca a cola quente, põe um copo do seu lado com água, vai molhando o dedo na água e vai dando a forma aqui na cola quente. Cuidado para não se machucar, tá? Então é isso. Aí agora eu tô com a base pronta e vou começar, quer dizer, vou continuar a subir o corpo da minha boneca. Agora, para a carreira 11 em diante, nós vamos começar a fazer as diminuições do corpo. Então nós vamos começar a carreira 11 com 13 pontos baixos e uma diminuição. Eu vou fazer isso por 3 vezes. Então vamos começar com 13 pontos baixos e uma diminuição. Vou fazendo aqui e já volto para mostrar. Onze, 12, 13 e uma diminuição. Lembrando que a diminuição no amigurumi, eu pego só as alças da frente. Então eu pego a alça da frente do primeiro ponto com a alça da frente do ponto seguinte. Dou a laçada, passo pelo meio dos dois e fiz a diminuição. Porque esse tipo de diminuição deixa o amigurumi sem buraquinhos, né? Então, eu vou fazer essa sequência mais 2 vezes. Treze e a última diminuição. Ao final dessa carreira 11, eu vou estar com 42 pontos. Agora, a carreira número 12, eu vou fazer ponto sobre ponto, 42 pontos baixos. Eu vou fazer aqui e já volto com vocês para fazer a carreira número 13. Finalizei aqui a carreira número 12 e agora eu vou fazer a carreira número 13 com 19 pontos baixos e uma diminuição, por 2 vezes. Então vamos lá. Vou fazer aqui os 19 pontos baixos e a diminuição do jeito que a gente já conversou. Dezoito, 19 e a última diminuição da carreira. Então eu finalizei essa carreira número 13 com 40 pontos baixos. Agora eu vou fazer as carreiras número 14 e número 15 também com 40 pontos baixos, ponto sobre ponto. Vou fazer aqui e já volto para a gente continuar. Finalizei aqui a carreira número 15 com 40 pontos baixos. E agora eu vou fazer a carreira número 16 com 18 pontos baixos e uma diminuição por 2 vezes. Então, 18 pontos baixos e uma diminuição. E a última diminuição.
Então, eu terminei essa carreira número 16 com 38 pontos baixos. Agora eu vou fazer as carreiras número 17 e número 18, também com 38 pontos baixos, ponto sobre ponto. Vou fazer aqui no meu e já volto para a gente continuar. Finalizei a carreira número 18 com 38 pontos baixos. E agora eu vou começar a carreira 19 com 17 pontos baixos e uma diminuição por 2 vezes, para totalizar 36 pontos. Então vamos começar com 17 pontos baixos e uma diminuição. Dezesseis, 17 e a segunda diminuição. Então, eu finalizei essa carreira número 19 com 36 pontos baixos. Agora eu vou fazer as carreiras 20, 21 e 22 com 36 pontos baixos. Vou fazer aqui no meu e já volto para a gente continuar. Então, eu finalizei aqui a carreira número 22 com 36 pontos baixos. E agora eu vou trabalhar na carreira número 23. A carreira 23 eu vou fazer uma sequência de 16 pontos baixos e uma diminuição por 2 vezes. Dezesseis e uma diminuição. Então, eu termino essa carreira número 23 com 34 pontos baixos. Agora eu vou fazer as carreiras 24, 25 e 26, também com 34 pontos baixos. Vou fazer aqui no meu e já volto para mostrar para vocês e a gente dá continuidade no projeto. Terminei essa carreira 26 com 34 pontos baixos. E agora eu vou fazer a carreira 27 com 15 pontos baixos e uma diminuição por 2 vezes. Então vamos começar. 15 pontos baixos e uma diminuição. Quinze e uma diminuição. Então, eu termino essa carreira número 27 com 32 pontos baixos. Agora eu vou fazer as carreiras número 28, 29 e 30, também com 32 pontos baixos, ponto sobre ponto. Já vou fazer aqui no meu e espero vocês para a gente dar continuidade. Finalizei a carreira número 30, com 32 pontos baixos. E agora eu vou fazer a carreira número 31, com 14 pontos baixos e uma diminuição por 2 vezes. Então, vou começar aqui com vocês. 14 pontos baixos e uma diminuição. Então, 1, 2, 3, 13, 14 e a segunda diminuição. Então, eu finalizo essa carreira número 31 com 30 pontos baixos. Agora eu vou fazer as carreiras 32, 33 e 34, também com 30 pontos baixos, ponto sobre ponto. Então, são 3 carreiras iguais agora. 32, 33, 34. Vou fazer aqui no meu e já volto para a gente dar continuidade. Terminei essa carreira número 34 com 30 pontos baixos.
E agora nós vamos fazer a última carreira de diminuições antes de colocar os braços. Na próxima carreira, a carreira número de 35, eu vou fazer uma sequência de 13 pontos baixos e uma diminuição por 2 vezes, porque eu quero 28 pontos, tá? Então, eu vou começar aqui com vocês, 13 pontos baixos e uma diminuição. 1, 2, 3, 12, 13 e a última diminuição. Então, eu terminei essa carreira número 35 com 28 pontos baixos. Agora, eu vou fazer a carreira número 36, 37 e 38, também com 28 pontos baixos, ponto sobre ponto. Então, são 3 carreiras iguais. 36, 37, 38. Vou fazendo aqui, já volto para a gente dar continuidade. Finalizei aqui a carreira número 38 com 28 pontos baixos. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou inserir os braços. E como que eu vou inserir os braços? Vou pegar aqui os braços, né, que a gente fez. Fizemos os 2 braços, né? E agora aqui eu vou pegar. Esse aqui é meu primeiro braço. Lembra que a gente deixou marcado aqui aquele ponto falso? Eu vou tirar o marcador, porque eu já tenho aqui, né? Eu já sei aqui onde que ele é. Com a linha já na agulha, eu vou inserir o próximo ponto aqui no braço. E vou trabalhar 8 pontos nesse braço. Esqueci de colocar o marcador aqui, gente. É importante a gente sempre colocar o marcador para a gente saber, né? O começo e o fim. Então, vamos lá. Coloquei naquele ponto que eu fiz. E o primeiro ponto no braço. Vou fazer os 8 pontos do braço. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e o último no braço, 8. Então, eu trabalhei aqui com os pontos no braço. Agora, eu vou fazer 14 pontos no corpo. Então, eu deixei, né, marcado aqui, ó, qual que foi o primeiro ponto que eu peguei. Então, agora eu vou fazer aqui, ó, 14 pontos no corpo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Vou pegar o meu segundo braço e agora vou fazer um pouquinho diferente. Para que esse ponto falso que eu fiz fique para trás, eu preciso pegar o ponto da frente agora. Então, eu nem vou tirar meu marcador para mostrar bem para vocês, ó. Esse aqui é o ponto falso, só que eu quero que ele fique para trás. Então, eu vou pegar o próximo ponto aqui, ó.
Então, vamos lá, agora eu vou fazer aqui no braço, ó, o próximo ponto, depois do marcador. E aí, agora eu já vou tirar meu marcador aqui, que a agulha já tá marcando qual que é o próximo ponto, né? Ó lá. E vou trabalhar de novo 8 pontos neste braço. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e o último ponto do braço, 8. E agora eu vou trabalhar mais 14 pontos baixos, que tem que encostar lá no braço, que foi quando eu comecei a carreira, né? Então, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e o último aqui, 14. Então, esta foi a carreira número 39, e como eu inseri os braços, ela vai ficar com um total de 44 pontos. Agora, na carreira número 40, eu vou começar fazendo 8 pontos baixos no braço. Olha, presta bem atenção que o primeiro ponto é logo aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Faço uma diminuição bem aqui no finalzinho do braço, ó. Uma diminuição. Dez pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Faço outra diminuição e trabalho mais 8 pontos nos braços que eu inseri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Faço outra diminuição. Mais 10 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10 e finalizo essa carreira com outra diminuição. Finalizei essa carreira 40 com 40 pontos baixos. E tá ficando assim, olha, o braço já tá embutido e a gente depois não precisa mais costurar ele. O que que nós vamos fazer agora? Agora, antes de dar continuidade ao corpo, nós vamos começar a encher. Então, vou pegar aqui meu enchimento. E o que eu quero falar para vocês aqui no enchimento é, não coloque muito enchimento de uma vez só. Não é legal colocar, por exemplo, pegar essa bola enorme de enchimento e colocar dentro da boneca. Porque senão vão ficar caroços pelo corpo dela, tá? Então, a gente vai colocar o enchimento aos poucos. A gente vai separando, assim, uns pedaços de enchimento e a gente vai colocar lá. Você pode, para ajudar a colocar no fundo, você pode usar um palito. Esse aqui é um palito desses de comida japonesa, que você empurra o enchimento lá para baixo. Eu gosto muito de usar pinça. Essa pinça aqui é uma pinça que você acha em loja de material de decoração e às vezes até em loja de material de comida, loja de material de comida que fornece para restaurante ou alguma coisa assim, porque essa pinça aqui é aquela pinça que eles colocam as coisas em cima das comidas para ficar bonita, sabe? Então eu gosto muito de usar a pinça. Você pode usar um palito desses de comida japonesa. Tem algum outro tipo de palito mais redondinho também você pode usar. Então tem aí uma variedade de materiais, às vezes até aqui, ó, o fundo da própria agulha que você está utilizando, você vai apertando o enchimento lá no fundo para ele ficar bem compacto. E depois que você vai colocando enchimento, você vai também moldando o corpo da boneca para que não fique nenhum gomo, tá? Eu vou encher a minha boneca aqui, encha ela mais ou menos aqui umas 4 carreiras ou 5 do que a gente está trabalhando, porque senão, se você encher até a ponta, até aqui a borda, a hora que você for pegar a linha, for passar por dentro, a linha traz o enchimento junto. Então deixa aqui umas 4 aqui para baixo, 4, 5 assim, mais ou menos por aqui assim, ó. Deixa o enchimento até aqui assim, tá bom? Eu vou encher aqui e já volto para a gente continuar. Bom, aqui eu já enchi o meu corpo. Olha, deixei aqui, tá vendo? Mais ou menos metade de um dedo aqui para baixo o enchimento. E é o que eu falei para vocês, vai modelando para não ficar nenhum gomo, para não ficar nada sobressalente. O que eu vou fazer aqui agora? Como eu gosto que os braços, se eu quiser dar um movimento nos braços, eu consigo. Então eu vou usar esses arames aqui, que é chamado também de arame de limpa-cachimbo. Mas é um arame fino. Eu gosto desse daqui porque ele tem esses pelinhos e aí eu não preciso colocar a fita crepe nele, sabe? Eu gosto bastante, eu acho que ele tem a espessura legal para eu colocar no braço para dar um movimento, quando eu preciso mexer o braço, deixar o braço em alguma posição. Então eu gosto bastante de usar esse arame. Vou pegar 2, né, um para cada braço, vou dividir aqui no meio. Tá vendo? É um arame mole, ó, não é um arame muito resistente, assim, muito firme, né? Não vai ficar aquela peça muito firme. E eu vou colocar aqui nos braços, olha, dessa maneira. Vou colocar lá no braço até o fim, cuidado para não... Tá vendo? O fim tá bem fechadinho, mas coloca ali de uma maneira que fique ali, que não passe, né, do braço,
da boneca. E aí eu vou cortar o excedente, eu vou deixar aqui uns 2 dedos mais ou menos e vou cortar esse excedente aqui. Ó, corta fácil. O que que eu vou fazer com essa parte que sobrou? Eu vou colocar para dentro do corpo. Então eu vou dobrar aqui e vou colocar para dentro do corpo. Olha, vai ficar dessa maneira, tá? Vou fazer a mesma coisa no outro braço, pegando essa parte que tem o redondinho, né, da dobra que eu coloquei, vai ficar para baixo. Vou lá até o final. Corto aqui um excedente aqui. E dobro lá para dentro. Ó lá, ficou dessa maneira. Tá? E agora eu vou continuar crochetando normalmente o meu corpo. A próxima carreira é a carreira número 41, aonde nós vamos fazer vou colocar meu marcador. Nessa carreira 41 eu vou fazer 8 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Vou fazer uma diminuição. Uma diminuição. 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Uma diminuição. Mais 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Uma diminuição. Mais 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E finalizo com uma diminuição. Então, eu finalizei essa carreira número 41 com 36 pontos baixos. Agora, a carreira número 42, nós vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição por toda a carreira. Então, 1, 2, 3, 4 e uma diminuição. E sigo fazendo esse padrão até o final da carreira. E a última sequência, 1, 2,
3, 4 e última diminuição. Finalizei essa carreira número 42 com 30 pontos baixos. Agora eu vou fazer a carreira número 43 com 3 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes. Vou começar com vocês. 1, 2, 3 e uma diminuição. E vou repetindo essa sequência até o final da carreira. E a última, 1, 2, 3 e uma diminuição. Quase que eu puxo que eu não devo aqui. Finalizei essa carreira número 43 com 24 pontos baixos. Agora eu vou fazer a carreira número 44 com 2 pontos baixos e uma diminuição, também por 6 vezes. Então vamos aqui. 1, 2 e uma diminuição. E vou fazendo isso até o final da carreira. 2 pontos baixos e uma diminuição. Dois e a última diminuição dessa carreira. Finalizei aqui a carreira número 44 com 18 pontos baixos. O que eu vou fazer agora, eu vou encher mais um pouco o corpo, tá? Então enche mais aqui bem essa parte dos braços, enche por aqui, deixa umas 2 fileirinhas só aqui para baixo para a gente não pegar, para a próxima carreira, tá bom? Mas enche aqui, ó. Então a gente parou aqui mais ou menos, né? Então vamos encher mais o corpo, enchendo bem aqui. Não é para encher os braços, tá? É só essa parte aqui, ó, que tem como se fosse o ombro dela, tá bom? Eu vou enchendo aqui e já volto pra gente dar continuidade. Enchi mais um pouco aqui o corpo, já tô aqui, bem aqui em cima. Agora nós vamos fazer a carreira número 45. Na carreira 45, vou fazer um ponto baixo e uma diminuição por 6 vezes. Então, um ponto baixo e uma diminuição. Um ponto baixo e uma diminuição. Vou repetindo até o final dessa carreira. E no último, um ponto baixo e uma diminuição. Então, ao final dessa carreira 45, eu vou ter 12 pontos baixos. Agora, o que nós vamos fazer? Esse corpo, ele vai possuir uma espécie de um pino aqui, porque eu vou colocar a cabeça depois. Então, primeiro a gente vai fazer o corpo, depois nós vamos vestir o corpo, depois é que eu vou colocar a cabeça, né? Então, nós vamos fazer a cabeça articulada, tá? Para que essa cabeça seja articulada, eu vou continuar agora fazendo 12 pontos baixos. As carreiras 46 e 47, eu vou fazer aqui
com 12 pontos baixos, 46 e 47. Quando eu tiver as duas carreiras aqui, eu vou voltar com vocês aqui, pra gente acabar de preencher o corpo, e depois é que a gente vai dar continuidade às outras carreiras, senão vai ficar muito difícil de acabar de preencher o corpo aqui. Então, eu vou fazer duas carreiras com 12 pontos, ponto sobre ponto, e volto aqui pra gente continuar. Então, a carreira 46 e 47, 12 pontos baixos, ponto sobre ponto. Bom, fiz aqui até a carreira 47. E agora a gente vai acabar de preencher o corpo. Vai preencher bastante essa parte aqui dos ombros. Vai acabar de preencher, tá? Eu gosto, quando eu faço esses pescoços articulados, eu gosto de colocar esse tubo de cola. Esse mais grossinho, tá vendo? Esse aqui é dos mais grossinhos. Eu gosto de colocar aqui para ficar fácil depois de encaixar a cabeça. Então, quando você for fazer o enchimento, você pode fazer essa parte da articulação tanto com enchimento, quanto você pode colocar esse tubo de cola também. Se você optar por colocar esse tubo de cola também, para deixar o pescoço mais fácil de articular, lembra de na hora que for preencher aqui, ou com o palitinho, ou com a pinça, preencher mais as laterais, deixar o meio um pouquinho mais vazio, que é para depois a gente encaixar o tubo, tá bom? Eu vou fazendo aqui, vou enchendo e já mostro para vocês eu encaixando o tubo, tá? Bom, eu acabei de encher aqui, ó, tá vendo? Enchi bem aqui na parte do ombro, olha, ficou bem firme. Cuidado para não encher demais, para não estourar os pontos, tá bom? E o que eu vou fazer agora? Pode ser com palito ou com a pinça, o que você tiver aí mais fácil. Eu vou, como nesse meio aqui, vou dar tipo uma cavucada assim, ó. Para ficar mais fácil de eu colocar o tubo de cola. Olha. E vou dando uma girada nele lá. Ó. Quanto mais você conseguir colocar o tubo, melhor, né? Eu já tô satisfeita com esse tanto que eu coloquei, que vai dar aqui o que eu tô querendo da articulação, né? Ó. Se tiver difícil, você vai girando aqui, ó. E vai vendo, né? Se não tá deformando sua boneca, se tá dando tudo certo. O que eu vou fazer agora? Agora eu tenho que crochetar em volta desse tubo aqui. Então, eu vou fazer da carreira 48 à carreira 52. Então, a 48, 49, 50, 51 e 52, eu vou fazer dando a volta aqui no tubo. Depois a gente corta o excesso, né? Porque vai sobrar. Aí a gente corta o excesso, tá? Então, vou começar aqui com vocês. Essa parte já é uma parte de um pouquinho mais de paciência, né? Vou colocar meu marcador sempre, não esquecer. E vou começar aqui, olha. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Então, vou fazendo as carreiras de 12 pontos baixos, ponto sobre ponto, até a carreira 52. Vou fazer aqui e já volto para a gente finalizar essa parte da articulação. Finalizei aqui a carreira 52, com 12 pontos baixos. E agora eu preciso finalizar essa parte, né? Então, o que acontece? Tá sobrando esse pedaço todo de cola aqui, né? Eu vou empurrar um pouquinho para baixo aqui, ó. Cuidado para não empurrar a cola para fora. É o corpo que você empurra para baixo aqui. E vou cortar esse excedente de cola aqui. Essa cola é um pouquinho mais grossa, ela é um pouquinho mais difícil de cortar. Mas ela cola, ela corta. Cuidado para não pegar no crochê, né? Sempre olhando para não pegar no crochê. Eu já dei a volta nela aqui e ela ainda não cortou. Tá calor hoje aqui, ela fica um pouquinho borrachuda. Vou pegar minha tesoura aqui, eu tenho uma tesoura que me ajuda com essas coisas, ó. Com a tesoura foi mais fácil. Pronto, coloquei, cortei essa parte excedente. Pronto, tá feito aqui o pininho. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer a finalização dele. Vou finalizar ele com 6 diminuições, tá? Então, vamos fazer aqui agora a carreira número 53, com 6 diminuições. Vou pegar mais uma vez aqui o meu marcador. Então, essa carreira número 53, com 6 diminuições. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Muito bem. O que eu quero fazer agora? Olha, ficou lá a parte da articulação. Vou fechar agora com o anel mágico invertido. Eu vou deixar uma parte grande, porque eu vou usar esse mesmo fio para depois fazer a articulação na cabeça. Então, eu vou deixar uma parte grande, tá? Vou cortar aqui, puxar. E vou fazer o anel mágico invertido agora, com uma agulha de tapeceiro. Coloco aqui o meu fio na agulha. Abre, né, na hora que a gente vai colocar na agulha. Mas foi, ó lá. Como que eu vou fazer o anel mágico invertido? Eu venho aqui na alcinha de fora de cada ponto e vou
passar a linha. Olha, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, que foram 6 pontos que ficaram da carreira 53. Fecho esse anel mágico invertido aqui, ó, tá lá. Fecho bem ele e pronto. Tá prontinho, olha. Vou vir aqui num pontinho qualquer, vou dar um nozinho, porque essa parte vai ficar pro lado de dentro, né, da cabeça. Então não dá pra ver, pode ser um nozinho aqui por fora mesmo, não precisa se preocupar. Passo a agulha lá pro outro lado. Olha. Dou mais um nozinho. Entro com a agulha de novo no crochê. E saio aqui, olha, perto dos braços. E pronto. Não esquece de não cortar essa linha, tá? Que a gente vai usar ela depois para fazer... Olha aqui, ó. Tá pronta para... O corpo tá pronto para articular. Então, não corta essa linha, que depois a gente vai usar ela para articular na cabeça. Então é isso, nosso corpo tá pronto. Então, na próxima aula, a gente vai trabalhar na roupa dela. Deixa aqui nos comentários se você já faz amigurumi e o que mais você gostaria de ver no canal. E lembra, curte esse vídeo, se inscreve e ativa o sininho. Assim você não perde nenhuma das nossas próximas aulas. Até mais!